pastor Igor Ferreira, nós recebemos esses servos de Deus. Nós vamos hoje ser ministrados pelo pastor Igor. Eu ouvi o pastor Igor lá no Cabula, da última vez que esteve lá. Foi muito ministrado, muito abençoado. Diga assim, pastor Igor. Está muito fraco. Diga, pastor Igor. Deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Meus irmãos, receba com muita alegria a paz do Senhor. Tá tudo bem aí? Eu quero aproveitar para a gente não perder muito tempo. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Por gentileza. Atos dos Apóstolos. O capítulo é o de número 12. Há um texto muito conhecido e uma expressão nesse texto que eu quero pensar com vocês aqui nessa noite. Enquanto você localiza, eu quero agradecer a Deus pela vida do bispo Wagner, por todo o carinho, pela amizade que Deus tem me presenteado. Não só ele, como assim a tua casa, a tua família e esse ministério. Em nome de Jesus, louvar a Deus pela vida do Ítalo. Deus abençoe, meu amigo. Obrigado, tá bom? Mateus é um irmão, cuidando de nós esses dias. Somos lá de São Paulo. E sempre que Deus prepara, é uma alegria poder estar aqui em Salvador, Bahia. Amém? Abriu aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso de número 1. A seguir, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso de número 1. E a tradução que eu tenho em mãos está dizendo assim, acompanhe por gentileza. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Repita comigo, maltratar. E matou à espada Tiago, que era irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos pães sem fermento ou a festa da Páscoa. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quartenos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele ao Deus dele. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com as 2 mãos às cadeias, e os guardas diante da porta guardava a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga ou ao lado, o despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, veste, põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue. Verso 9. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que era um sonho ou que via alguma. Você glorifica a Deus por essa palavra. Se quiser e puder, eu sei que a leitura foi um pouco extensa, mantenha a Bíblia aberta. São 2 expressões que eu quero pensar contigo, bem breve, e entregar o seu coração que Deus emprestou ao meu. Olhe bem para cá, olhe para mim aqui, por favor. O tempo em que o texto está se relacionado, essa primeira informação não agrada muito aos nossos ouvidos. Mas o tempo em que o texto está se relacionado é o tempo de Herodes. Quem é Herodes, pastor? Herodes aqui é o inimigo número 1 da igreja. O tempo em que esse texto está se relacionado é dele, é favorável a Herodes. Herodes é o inimigo número 1 da igreja. Motivado pelo tempo em que Herodes está debaixo, ele vai querer executar no seu coração.
E o que está no coração do inimigo da igreja não é uma outra coisa a não ser maltratar a igreja. Motivado pelo tempo, o inimigo da igreja vai querer executar o que está no seu coração. E o que está no coração dele é maltratar a igreja. Só que debaixo dessa intenção de Herodes, em tocar, ferir ou maltratar a igreja, tem uma expressão, e a ideia do texto que me agrada é essa: a igreja ainda tem dono. Alguém levantou a mão ali atrás, eu vou melhorar. A igreja, quando eu digo de igreja, eu não digo só de parente, de parede, vai levantando a mão. Quando eu digo de igreja, eu não digo só de cadeira, vai sustentando a mão. Quando eu digo de igreja, eu digo de indivíduo. E você, como igreja, tem os seus Herodes para enfrentar. E eu tenho uma mensagem do trono de Deus ao seu coração. Você ainda tem um dono, e o dono chama Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Eu vou dizer até sem entender: ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é aquele que era, que é, que há de vir. Eu vou dizer até sem entender: ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales, ele é a pedra de grande preço, ele é a raiz de Jessé, a estrela de Davi, o leão da tribo de... Dá uma olhada para quem está do lado e diga: fica tranquilo. O Herodes quer afrontar, mas essa briga não é sua, é do seu dono. Aplauda bem forte a Jesus. Grave essa informação no seu coração e tudo fará sentido. Observa só um detalhe, por favor. A intenção de Herodes é tocar, maltratar, ferir. Amém? Só que a igreja tem um. Motivado pelo tempo em que ele está debaixo, o texto vai dizer que Herodes entra dentro da comunidade. Herodes entra dentro da igreja. Motivado pelo tempo, ele entra na igreja e a Bíblia vai dizer que ele pega Tiago. Leva Tiago para fora da igreja. Apresenta Tiago ao povo. E ao fio da espada ele mata Tiago. É sem muita conversa, o nosso Tiago está morto. Quem era o nosso Tiago, pastor? Tudo fará sentido, observa bem. Tiago era aquele que cantava com a gente ontem, hoje já não canta mais. Tiago era aquele que ceiava com a gente ontem, hoje já não ceia. Herodes entrou, pegou, levou e a igreja ficou olhando e não fez absolutamente. Pastor, mas o senhor acabou de falar que a igreja tem? Que a igreja tem? E por que é que o dono da igreja permite a igreja sofrer algumas perdas? Está preparado? Tem hora que Deus permite você perder coisas hoje, para que hoje você tome uma atitude que você já deveria ter tomado, mas se tivesse aquilo na mão não tomaria. Eu vou melhorar, e se entender vai glorificando. Louvado seja Deus por algumas perdas. Ela tem te feito crente. Não, levanta as duas mãos assim, que eu vou profetizar. Tem alguém que está aqui nessa noite, Ítalo, por causa de algumas coisas que foram embora, por causa de algumas perdas que aconteceu. Só que prega a Deus da minha boca para dizer: o que foi, foi, o que passou, passou, o que acabou, acabou. Enxuga as lágrimas e se prepara para restituição que eu preparei para você. Se tem dois que acreditam, glorifica. Pega essa palavra. Isso daqui não é para todo mundo não, mas é um recado de Deus a alguém. Isso não é para todo mundo, mas é um recado de Deus para Vai ficar chorando até quando? Eu sei que eu não tenho um cara de profeta, mas receba isso como profecia. É você enxugar as lágrimas e entender que algumas coisas eu não tirei, eu te livrei. Quando você enxugar as lágrimas, o novo chega. Dá uma olhada para quem está do lado e diga: fica tranquilo. Quando você entender, diga: quando você entender que você não perdeu, Deus te livrou, o que Ele tem para você chega.
Vai guardando essas informações aí, vai fazer tudo sentido ao seu coração. Observe. Ele entrou na igreja. Pegou Tiago. A igreja não fez. Deixa eu te dar uma maior instrução e uma das maiores lições dessa mensagem. Olha para mim. Tudo que Deus queria, Mateus, pastores, missionários, obreiros, tudo que Deus é que essa igreja aprendesse o ápice do relacionamento com Deus, que é orar sem motivo. Eu vou repetir, ouça com muita atenção, essa pode ser a maior virada de chave para a tua vida hoje. Repita para você não perder, diga, tudo o que Deus queria com essa igreja é que eles orassem sem motivo. Não aprendeu a orar sem motivo. Jesus permitiu um. Eu vou dizer isso com muita calma, porque se falar um pouco acelerado, você finge que não ouviu. O ápice do relacionamento com Deus é orar. Calma, segura. É orar sem? Já que você é orar sem motivo, orar sem? Já que você não aprendeu a orar sem motivo, Deus gera um, mas sem orar você não vai ficar. Repita para você sair daqui e esquecer o nome do pregador, mas não esquecer a mensagem. Diga comigo, sem motivo. Dá uma olhada para quem está do lado e diga, para não ter motivo. Deixa eu tirar um conselho de amigo aqui agora é amigo. Botei a unção do profeta do lado e a do pastor de cá. Agora é um A? É melhor sem motivo. Aqui não, em São Paulo tem bastante. Começou a doer a cabeça e não ora não. Aí quando chega no hospital que vai orar. Não, deixa isso aqui para outro dia. O que Deus queria é que essa igreja orasse sem motivo. Não entendeu o recado? Deus permitiu Tiago ir embora. Diga, se não entender, Pedro vai embora. Se não entender, João vai embora. Pergunta, pastor, vai embora até quando? Até entender. Isso daqui é tão profético para alguém, meu irmão, que eu vou te... Olha só, se Deus permitir, eu falo o seu nome aqui, não tem nenhum problema. A empresa fechou. Você tentou um negócio, não deu certo. Você tentou outro, não deu? Você está tentando outro. E Deus me trouxe de São Paulo para olhar para você, isso daqui é para alguém muito específico, e dizer para você, até quando eu vou permitir, você vai permitir que algumas coisas não aconteçam? Para você entender o que eu quero contigo. Pastor, eu tenho que responder para você? Não. Sexta-feira eu pego meu voo e vou embora. É para você. Já foi Tiago, Pedro. Deixa eu mudar de tópico, porque essa parte aqui não dá muito ibope, não. Olha para cá. Quem está aí, diga amém. Motivado pela morte de Tiago, Herodes diz, eu vou entrar na igreja de novo. E do mesmo jeito que eu fiz com Tiago, meu alvo agora é Pedro. Herodes entrou, pegou Pedro, levou Pedro para fora da comunidade, para fora da igreja, apresentou Pedro ao povo. Só que ao contrário da primeira vez que a igreja não fez, dessa segunda vez um olhou para o outro e falou assim, eu não sei você, mas eu vou dobrar o joelho. Não, segura para a gente melhorar o glória. Um olhou para o outro e falou assim, eu não posso dobrar o joelho que está doendo, mas eu vou orar de pé mesmo. O outro falou, eu não só vou dobrar o joelho, eu vou dobrar o joelho e vou colocar o rosto no pó, porque está escrito, quando o rosto vai no pó ainda há esperança.
Olha para mim. Herodes apresenta Pedro. Guarda essas informações. Vai fazer tudo sentido ao seu coração. Herodes apresenta. Ele é ousado em dizer: traga a mesma espada que eu matei Tiago, que eu vou matar Pedro. Quando chega a espada, chega uma notícia. Qual é a notícia? Herodes esqueceu que é final de semana, é festa da Páscoa, muito religioso, não suja a mão de sangue na Páscoa. Ele diz: então não mata, prende. Daqui 3 dias, eu tiro ele da prisão, apresento ao povo e... Deixa eu te fazer uma pergunta, cadê a igreja? A igreja foi? Alguém vai dizer que isso é coincidência, eu já digo que é resultado de oração. Guarda essa informação para você entender. Ele diz: não mata. E a igreja decidiu, se reuniu para orar. O decreto de Herodes é: daqui 3 dias. Daqui 3 dias eu mato, daqui 3 dias eu tiro da prisão, daqui 3 dias velório, daqui 3 dias caixão, daqui 3 dias acabou. Só que a igreja foi. E deixa eu te dar uma notícia. Herodes está dizendo: daqui 3 dias, acabou. E o dono da igreja está dizendo: se você orar, eu vou fazer da sentença de velório de Herodes se tornar um culto de ações de graça. Isso é profético para a casa de alguém. Levanta a mão que eu tenho uma palavra do céu para alguém. Eu estava esperando o comando de Deus para poder liberar. Satanás está gritando, dizendo: esse final de semana será de preocupação, será de morte. Deus está dizendo: já quebrei o caixão, já dei o livramento. Levanta a mão porque eu sinto graça para dizer: o culto de ação de graça está chegando na tua casa. Se tem 2 que acreditam, levanta a mão e adora. O que prevalece na sua vida não é o que Herodes diz. O que prevalece na sua casa não é o que Herodes diz. O que prevalece no teu ministério não é o que Herodes diz. O que prevalece na tua vida é o que o teu joelho suporta. Então suporta. Ele é marazio, remia camandaracia. Endriazio, remia fa. Herodes está gritando, dizendo: daqui 3 dias eu acabo com tudo. E o dono da igreja está dizendo: se orar eu inverto essa sentença. Mas tem que... Não responda para mim não, fica para você. O que vai prevalecer na sua vida não é o que ele diz. É o que o teu joelho suporta. Segura essa informação. Leva-se Pedro para a prisão. Grava isso no seu coração. E eu cheguei agora onde eu queria. A prisão de Pedro, ela era composta assim, gente. Um portão de ferro, 3 portas de madeira. Vamos lá? Um portão de... 3 portas de... Pega Pedro, passa pelo portão, pelas portas, chegou na prisão. Cada porta, portão, soldados. Será prisão, segurança máxima. Cada porta, portão, soldados. Olha o cenário só para você entender. Do meu lado esquerdo está a igreja orando. Na onde, pastor, a Bíblia não dá um CEP, um endereço, o nome da rua, a Bíblia só diz assim: a igreja se reúne para orar na casa da irmã Maria. Do meu lado esquerdo está a igreja. Simbolicamente, só para você poder entender de uma forma mais clara, aqui na frente está Herodes indo para a festa. E aqui do meu lado direito está Pedro. E o texto que ora lemos vai dizer: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja. Só que olha a expressão e a ideia do texto. Porque quando eu, você e Herodes lê a história, sabe da história, a expressão que sai da nossa boca é: Pedro está preso. Pedro está? Quando Deus entra em cena, Deus não diz que Pedro está preso. Deus diz que Pedro está? Pergunta por quê, pastor?
Se entender, enche essa casa de glória. Tem coisa na tua vida que é Tiago, foi embora e nunca mais vai voltar. Repita comigo, tem coisa na minha vida que é Tiago, foi embora, nunca mais vai voltar. Em contrapartida, tem coisa que é Pedro. Deus tirou, guardou. Quando você estiver preparado, ele te devolve. Se levantar a mão, eu libero essa palavra aqui. Tem alguém que entrou aqui dizendo: pastor, Pedro também foi embora. E prega a Deus da minha boca para dizer: esse eu guardei. Para quando você voltar no caminho da intimidade, o telefone tocar, a tua porta ser batida e o meu nome glorificado. Pegue essa palavra e glorifique. Tem coisa que Deus, olha para mim, tem coisa que Deus tirou. Eu vou dizer bem claro isso daqui, e aí vai bater agora no seu espírito. Tem coisa que Deus arrancou com raiz e tudo da tua vida. Posso tirar o conselho? Não espera voltar, porque não vai. Agora, em contrapartida, Pedro não. Ele te guarda, e quando ele guarda, irmão, quando ele esconde, ninguém acha. O diabo fica doido para querer achar o que é meu, que Deus escondeu. Diga, não acha? Lembra de Moisés? Quem lembra de Moisés? E a gente só sabe que é Moisés porque a gente leu a história. Quando estava na casa da mãe, nem nome tinha. Diga, era pequeno. Ora, você ia perguntar assim para ele: você está atrás do quê? Ele está falando: estou atrás de Qual é o nome? Eu não sei. Onde mora? Também não. Está onde? Eu não sei. Porque quando Deus esconde, o diabo, porque o que é seu está guardado. Segura aí, se perder isso aqui, perdeu tudo. E eu vou só orar por você, a gente vai embora. Do meu lado esquerdo está a igreja. Aqui na frente está Herodes indo para. E do meu lado direito, Pedro. Pedro? Você aprendeu rapidinho, né? Eu acredito porque está na Bíblia. E se está na Bíblia, eu acredito. A Bíblia diz que enquanto Pedro era guardado na prisão, o texto diz: a igreja orava. A igreja? E eis que resplandeceu do céu um anjo. E olha como está escrito: enquanto a igreja está o anjo visitou Pedro lá. Não, peraí, gente. A igreja ora aqui. E o anjo vai. O que o anjo está fazendo lá se quem orou está aqui? Nós crescemos. Nós colocaram na nossa cabeça que no lugar da oração é o lugar que Deus tem que se manifestar. Se a gente orou aqui, Deus tem que responder. Diga, no reino de Deus é diferente. É prioridade ele se manifestar pelo que eu oro do que aonde. Não entendi, pastor. Se nada acontecer aqui, se preocupa não, tua casa está sendo... não, gente. A tua casa está sendo alvo da sua adoração. Eu vou dizer até essa igreja entender e encher essa casa de glória. Enquanto você levanta a mão, vai adorando, vai glorificando, vai exaltando, a tua casa está sendo alvo da bênção de Deus. Tem dois que acreditam, joga a mão lá em cima e adora. Aplauda bem forte a Jesus. Acabei agora, para a gente ir para casa. Ó. Diga comigo, o anjo desce. Pedro está guardado depois de um portão de ferro, 3 portas de... O portão e as portas estão fechados. Vamos lá? Portão e as portas. Rapidinho, vou acabar agora. Se está na Bíblia, eu creio. E eu creio porque está na... O anjo desceu. E o anjo entrou.
Está aqui, portão e as portas. E está ali também, que o anjo entra. Essa pergunta que você está se fazendo eu também fiz. Que chave que o anjo usou para passar por um portão de ferro e 3 portas de madeira fechada? Diga comigo, a oração. Se entender isso aqui, você glorifica. Diga, a oração faz eu passar por porta fechada. Isso não é para todo mundo não, só para os doidos pentecostal que aguenta isso aqui. Tem alguém que veio aqui nessa noite dizendo, pastor, eu estou esperando a porta abrir, eu estou esperando Deus fazer, e Deus está pregando na minha boca para dizer, coloca o pé para você ver o que eu preparei para você. Então, levanta a mão, coloca o pé, porque do outro lado tem uma bênção te esperando, assim diz o Senhor para a tua vida. Quem vive uma vida de oração, quem vive uma vida de passa por porta. Como é passar por porta fechada, pastor? Quando acabar o culto, você encontra alguém que Deus abriu uma grande e pergunta para ele, como é que você entrou ali? Essa pessoa vai dizer, eu entrei, mas estava fechada. Segura aí pra gente ir para casa. Ó, o anjo desceu e o anjo... A Bíblia é clara em dizer que os soldados estão dormindo. De noite para madrugada, os soldados estão... E a Bíblia também diz que Pedro, dentro da prisão, também está... Como é que Pedro dorme, gente, sabendo que vai morrer daqui 3 dias? Digo, o anjo desceu, entrou, soldados dormindo e Pedro dormindo. Se eu e você tem que pagar a fatura do cartão segunda, já não dorme, imagina que vai morrer. Dá para dormir, não? Pergunta, pastor, por que Pedro dorme? Pedro dorme aqui porque ele faz parte de uma igreja que ora ali. Seguro, glória. E quem faz parte da igreja que ora ali, cumpre o que o salmista diz. Deitei, dormi e acordei. Porque o Senhor... Prepara o glória. Quem sabe é o Deus que serve e não passa a noite em claro. Deita e dorme. Vou melhorar. Quem sabe é o Deus que serve e não passa a noite em claro. Deita e dorme entendendo que o choro pode durar mais uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tem 2 que acreditam nisso. O novo dia vai chegar. Você pode aplaudir a Deus por isso? Fechei agora, vamos para casa. Quem quer ir embora, diga eu. Já vamos já, só um minutinho. Diga comigo, a igreja ora e o anjo desce. Ele desceu, entrou, Pedro dormindo, a Bíblia diz, e tocando a Pedro na ilharga. Perdeu isso aqui, perdeu tudo. Diga, desceu, entrou e tocou. Trocando a Pedro na ilharga. Onde é a ilharga, pastor? Ao lado, aqui, ó. O despertou dizendo, levanta-te depressa. Posso fazer 2 perguntas? Quem está no começo da mensagem, diga eu. Onde que está Herodes? Onde é que está a igreja? A igreja viu um anjo descendo, entrando, tocando, colocando Pedro de pé, mas também não parou de orar. Diga, a igreja não viu nada, mas também não parou de orar. Pergunta, por quê, pastor? Deus não mostra para ninguém como trabalha, mas quando estiver pronto, ele te entrega. Ah, não, gente. Vocês são pentecostal. Levanta a mão para a gente dar uma maior glória. Deus não mostra para ninguém como trabalha, mas quando estiver pronto, o telefone toca, a notícia chega e o nome dele é glorificado. Joga a mão lá em cima, agarra essa
Diga comigo, Deus não mostra para ninguém como trabalha. Mas quando estiver pronto, pega na mão de alguém aí, diga, quando estiver pronto, o telefone toca, o e-mail chega, a porta é batida e a surpresa chega. Se ele entender, ele vai fazer barulho, deixa eu ver. Segura de novo a mão dele e diga, mas isso acontece quando estiver pronto. Quando não estiver pronto, ele não fala, você vai orar, vai jejuar, vai vir para o culto, ele vai ficar em silêncio e você vai pensar que ele te esqueceu. Mas ele está usando o pastor para dizer para a gente, estou trabalhando, quando estiver pronto, eu faço barulho. Te entrego uma das maiores chaves de lições para a minha vida em tempos difíceis. Pergunta qual? Ah, você não quer saber. Quer saber mesmo? Quando o cenário é enfermidade, a gente ora e Deus envia a resposta como cura, amém? Quando o cenário é porta fechada, a gente ora e a resposta dele é porta. Quando o cenário é amadurecimento, o que Deus menos vai fazer é falar comigo. Eu repito, tranquilo. Quando o cenário é enfermidade, eu oro e a resposta é cura. Cenário é porta fechada, eu oro e a porta se. Quando o cenário é para eu amadurecer, o que eles menos vai fazer é falar comigo. Posso te dar um conselho? Orou, subiu um monte, desceu um monte, fez campanha, fez propósito, jejuou e Deus não falou? Entenda que Ele quer que você amadureça. Encurta o processo, irmão. Para de dar trabalho para Deus. Fica vermelhão, vou saber que é para você essa parte aqui. Você faz um solo aí, filho? Você também? Por favor, já suei. O pastor suou aqui. Entendeu, não? Olha o pastor aqui suando. Que se eu soubesse, você estava ali. Mastigando chiclete, eu te chamaram já. Diga amém. Agora vai pegar e agora. Quem quer ir embora para assistir o jogo do Brasil, vai-te embora, que o culto começou agora, amém? Segura aí para a gente ir para casa, gente. Olha só. Diga comigo. A igreja ora. O anjo desce, o anjo entra, o anjo toca. Coloca Pedro de pé. Herodes está e a igreja está sem ver nada. A igreja não está vendo. Se ele desceu, se entrou, tocou, colocou de pé, a igreja não está vendo. Porque você precisa decidir, meu irmão. Já ia mudar de tópico, mas Deus mandou voltar. Você precisa decidir, ou você vê, ou você tem fé. Eu não ia nem entrar nisso aqui. Aí você fez, vixe, motivou eu a entrar. Diga, ou eu vejo, ou eu creio, ou eu tenho fé. Olha para mim, ou você vê, ou você tem, porque os dois não andam juntos. A fé e o ver é inimiga. Ah, pastor, mas tem um negócio aí que diz que eu vejo pelos olhos da... Diga, é mentira. Pergunta por quê? Porque a fé não tem olho, a fé é cega. Se isso é verdade, a Bíblia é verdade. O que a Bíblia diz? A fé é um firme fundamento das coisas que não... Se está vendo, não é fé. Se eu tenho fé, não preciso... Aí você precisa decidir, meu irmão. Querer usar a fé e ver não funciona. Se você vê, não precisa de fé. Agora, se você tem fé, acredita. Eu não preciso ver nada, mas eu sei que está cheio. Ficou bom agora, esse barulho me animou. Vou emendar 2 mensagens aqui já. Diga comigo, fé, além de eu colocar o pé e Deus colocar o chão. Diga, fé é Noé, que construiu uma arca sem um pingo d'água. Vou repetir. Diga, fé, além de colocar o pé e Deus colocar o chão. Fé é Noé, que levantou uma arca quando não tinha nem um pingo de água. Se alguém olha para Noé e diz assim, essa arca para quê, rapaz? Se nem chuva a gente está aqui. Ele está dizendo, eu não estou vendo a chuva, mas eu sei quem falou comigo. Levanta a mão que eu vou pregar. Eu não estou vendo, mas eu sei quem falou
comigo. Acabei agora. Ó o anjo. Pedro, levanta-te depressa. Aí a Bíblia diz, sabe o que, irmãos? E caíram das mãos de Pedro as cadeias. Quando ele levanta, as cadeias caem ao... O anjo olha para ele e diz assim, Pedro, o assunto é curto contigo. Eu falo, você ouve e pratica. Você ouve e... E qual que é o assunto, anjo? Segue-me. Faço duas perguntas. Os soldados estão? Quantas portas de madeira? Quantos portão de ferro? Não me pergunta como. O anjo eu aceito. O anjo eu aceito. Mas agora o anjo e Pedro tem que passar por 3 portas de madeira e um portão de sem chave. Como é isso, pastor? Se entendesse aí. Como é isso, pastor? É mais ou menos assim. Pedro dava o primeiro passo, a primeira porta. Tuf. Pedro dava o segundo passo e a segunda porta. Tuf. Pedro dava o terceiro passo e a terceira porta. Tuf. Pedro olha para o portão e quem sabe ele diz, esse portão é maior do que as portas que eu passei. Só que o mesmo que te capacitou a passar pela porta vai te capacitar a passar por esse portão. Levanta a mão, levanta a mão. Há uma capacitação de Deus para a tua vida, para a tua casa. Você não morreu na última prova, você não morreu no último vale. Ele te ajudou, Ele vai te ajudar nesse também. Se coloque de pé adorando a Ele. Se coloque de pé glorificando a Ele. Deus, eu não vou conseguir. Deus, eu não vou aguentar. E Ele está dizendo no meu coração, vai, 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 vai porque eu tenho a última palavra. Vai porque tudo está no meu controle. Vai. Acabei. Segura aí. Diga comigo, passou pelas portas? Passou pelo portão? Te faço 2 perguntas. Cadê Herodes? E a igreja? A igreja viu o anjo descendo, entrando, tocando, colocando de pé, trazendo para fora, mas também não saiu do lugar e continuou orando. Porque se a igreja fosse alguns, daqui não, lá de São Paulo, se essa igreja fosse alguns de lá, já tinha desistido e ter ido embora. Falaram, essa igreja não é para mim, eu vou mudar de igreja. A igreja não viu, mas também não parou de orar. Sabe o que a igreja está fazendo? Eu só levanto daqui quando Pedro chegar. Posso te dar um conselho? Lá vai palavra profética. Levanta as 2 mãos bem alto. Você não sabe em que nível que está a sua resposta. Se o anjo está descendo, entrando, tocando, colocando em pé. E prega Deus na minha boca para dizer para você, não é hora de parar agora. Já aguentou até hoje. Já suportou até agora. Não é hora de desistir. Eu
eu acompanhei todo o seu processo e vim nessa noite dizer ao seu coração: estou cuidando de tudo, estou preparando tudo, e o meu milagre será surpresa na tua vida. Se prepare para a surpresa de Deus, e a surpresa acontece na vida de quem não para, de quem não desiste. Se tem dois que acreditam, glorifica e exalta. Aplauda ele bem forte. Você crê? Você crê? Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. A surpresa de Deus, ela acontece na vida de quem não desiste. Nem lhe conheço, nunca lhe vi. Mas se a gente fosse parar de motivos, falar de motivos para desistir, você tem um monte. Se a gente fosse falar de afronta do inferno para a tua vida, você tem muito. Só que o céu parou essa noite para te dizer tantas coisas, e uma delas é essa. Não parou até agora, não para não. Olha para mim, filho. A proposta do inferno, ela é encantadora. Só que só a do céu que é eterna. O céu marcou essa noite para dizer para você: já que suportou até hoje, se prepara. Esse final de semana não termina enquanto uma surpresa da minha parte não chegar para você. E eu estou preparando tudo, assim diz o Senhor. Vai ter culto de ações de graça. A tua casa será alcançada pela bênção que você carrega. A tua família vai viver milagres, coisas extraordinárias, a partir daquilo que Deus te entregou. E se a igreja me adora, me ajudar, adorando a Jesus, o laço é quebrado e a vitória chega. Adora Ele, adora Ele. Dê a mão para alguém aí, por favor. Segura bem forte a mão de alguém. Diga comigo, Pedro sai. Diga, Pedro sai. E ele vai bater lá na casa. Qual é a casa, gente? Casa da irmã. A igreja está orando ainda. Do lado de fora, ele chega na porta. Aí a Bíblia diz que uma jovem chamada Rode se levanta, vai até a porta e grita: quem é? Aí Pedro do outro lado: é Pedro. Ela do lado de dentro: não pode ser, a gente ainda está orando. No período da sua oração, no período da sua, Deus irá surpreender a tua porta. Eu vou repetir isso daqui. Deus irá surpreender a tua porta. Deus está tirando alguém da prisão por amor de alguém que está aqui hoje. Deus vai revogar a sentença do juiz. Um telefone vai tocar. E tem alguém retornando para casa. Fechei agora dizendo algo para alguém. Se não for surpresa, não é milagre. Diga, e será surpresa tanto para mim quanto para o meu inimigo. Pergunta, por quê, pastor? Pedro chegando na casa foi surpresa para a igreja, sim ou não? Herodes voltando na prisão e vendo que Pedro não estava lá, foi surpresa ou não? Diga, a surpresa é para mim e para aquele que me persegue. Você crê? Segura a mão de quem está do seu lado, curva a cabeça e fecha os olhos.
Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Passa em revista aqui. Macácio, é minha fa. Andreásio, é minha Andreocamadarásia. Passa em revista aqui agora, Jesus. É minha Macadarácia. Vem com teu renovo sobre a tua Emiacio. Isso, Jesus. Isso. Tem gente que não vai se aguentar e Deus vai tomar os vasos aqui agora. Já está pegando ali. Elemaranzio derio ramacio. Há uma presença do Espírito Santo e vai envolver nossas vidas. Isso. Eu queria pelo menos 3 vasos ligados comigo aqui. Isso. Tem laço sendo quebrado. Correntes caindo ao chão. Vem com teu renovo, Jesus. 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 Levanta a mão. Sobe o tom, sobe o nível. Levanta a mão. Solta a voz, a igreja, solta a voz. Isso. Seja cheio. Solta a voz. Solta o brado. Solta o grito. Aquele. E tira. Solta a voz. Não temas. Ele já tem. Olha pra cá, olha pra mim aqui, por favor. Eu acabo agora. Deixa o céu descer. 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 Pois teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Segura, meu horário já deu. Levanta a mão direita ao céu, bem alto. Queria que você declarasse em um alto e bom som. Diga, eu viverei. Diga, eu viverei tudo o que Deus preparou para minha vida. Una as duas mãos e aplauda bem forte a Ele.
Se acomode no seu lugar por um instante em nome de Jesus. O meu horário já foi. Eu queria dizer para vocês da minha alegria estar aqui, deixar meu abraço à vida do bispo Wagner, sua família, todo o corpo de obreiro. Ele está ali atrás, ó. Ouviu tudo, estava marchando, entregando o mistério lá atrás. Ele é terrível. Obrigado, meu bispo, amo a sua vida. Obrigado a sua amizade, seu carinho, o respeito e a admiração pela tua vida. O senhor sabe que tem um amigo, um irmão em São Paulo. E Deus continue te honrando em tudo. Amém? O pastor Igor tem um livro, é um testemunho. Há um pouco mais de 2 anos, eu fui diagnosticado com meningite. 16 dias internado, 8 dias desacordado. Quando o médico desenganou, minha mãe foi para o joelho. Deus reverteu, estou aqui para honra e glória de... Porque a oração faz isso. Eu não tenho muito, estou aqui a semana, já vou embora logo, eu tenho um pouco. Passa lá, você vai fazer mistério com Deus, vai levar esse livro, vai abençoar a vida de alguém. E eu vou estar lá para te recepcionar, te abraçar, em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus bem forte.